Nova diretoria do Conselho Municipal de Segurança toma posse. Moradores recebem ordem de despejo na BR-040. Divulgado o nome da empresa que será responsável pela instalação de radares no município. E ainda, irregularidades na Cruz Vermelha vêm à tona. Estes foram os destaques da semana aqui no Primeira Página. Boa noite. Na última terça-feira, a nova diretoria do Conselho Municipal de Segurança tomou posse. A solenidade aconteceu no 26º Batalhão da Polícia Militar. Nessa manhã, a nova diretoria do Conselho Comunitário de Segurança tomou posse. A solenidade aconteceu no 26º Batalhão da Polícia Militar e contou com a presença de autoridades policiais, membros do Conselho e também representantes comunitários. Aproximar a comunidade aos serviços de segurança pública do município e também integrar as forças policiais são objetivos do CCS. Na manhã desta terça-feira, tomaram posse 5 membros do Conselho Comunitário de Segurança e outros 3 do Conselho de Ética. O novo presidente falou sobre as metas do CCS. Uma das questões que nós vamos trabalhar muito mais intensamente é o Disque Denúncia, que foi uma meta que nós atingimos e é uma ferramenta de fundamental importância para toda a Petrópolis. Vamos sugerir à Secretaria de Estado de Segurança que formalize convênio com os nossos hospitais para atendimento aos nossos policiais, para que eles não tenham que se deslocar de Petrópolis para atendimento no Rio de Janeiro, o que faz com que o policial fique na cidade mais tempo. Na solenidade, o antigo presidente se despediu do cargo, mas vai continuar no Conselho de Ética do CCS e foi elogiado por Lédio. Os nomes que tomaram posse foram escolhidos através de uma eleição. Um dos objetivos da nova gestão do Conselho Comunitário de Segurança é dinamizar as reuniões e ainda tornar mais efetiva a participação da sociedade no CCS, já que esse contato facilita a ação das forças de segurança, que podem assim atender às demandas da sociedade. O comandante do 26º Batalhão da Polícia Militar lembrou da integração que é possibilitada pelo Conselho e ressaltou ainda que o CCS vem realizando com êxito as ações propostas. Essa integração entre as polícias e essa ponte com a comunidade e tem tido muito êxito. Diz que denúncia é um êxito do Conselho, as reuniões comunitárias com grande frequência é um êxito do Conselho, o número de pessoas que vêm aderindo ao Conselho é um êxito total do Conselho e o que nós, Polícia Militar e Polícia Civil, queremos no momento é continuar colaborando com o Conselho de modo a coletar as demandas e dar todo o retorno possível para o Conselho. Integrando essas forças, Polícia Civil, Polícia Militar, a Secretaria de Segurança, a Guarda Civil Municipal, isso nos ajuda muito junto com a comunidade. E a comunidade, a participação da comunidade é importantíssima para a gente. A Polícia Militar, a Polícia Civil atuam graças, às vezes, a um passo da comunidade. Alguém da comunidade é que ajuda nessa situação. As reuniões do CCS acontecem mensalmente. O delegado da 106ª Delegacia Policial, em Itaipava, também ressaltou a importância do Conselho nas ações da Polícia Civil no município. Ele é a aproximação da polícia com a comunidade. Nessas reuniões, a gente tem um relacionamento mais, digamos, informal. E esse relacionamento é sempre importante, porque aí a gente tem as informações, enfim, esse trabalho e o Conselho é muito importante. Representantes de comunidades também lembraram a importância do Conselho Comunitário de Segurança para a população petropolitana. A facilidade de você conseguir que as coisas funcionem, né? Porque hoje em dia tem tanta burocracia que você com esse contato direto as coisas andam mais rápido, né? É bem melhor para a comunidade, porque a gente defende os interesses de todos, né? Sua expectativa então daqui para frente agora? Olha, a minha expectativa é que primeiramente nós consigamos lograr êxito em nossas iniciativas e, logicamente, com o apoio de toda a Petrópolis, pois somos uma cidade imperial e gostaríamos de ver a nossa cidade provida de total segurança. No dia 24 de julho, a Primeira Página exibiu uma reportagem sobre a desapropriação dos terrenos na BR-040. Nesta data, a Conselho ganhou uma liminar que daria o direito de retirar os moradores do local. E na última terça-feira, os inquilinos receberam nova ordem de despejo. A comunidade Arranha-Céu
fica no entorno da BR-040, no quilômetro 57. Lá, moradores receberam mandado de interdição, despejo e demolição, com prazo para até o dia 21 de julho. Como dona Jocely, que mora no local há 4 anos e tem sua casa própria, e recebeu o documento apenas 15 dias antes do limite final. Segundo ela, a Concer alega que as casas estão em cima da faixa, por isso devem ser desocupadas e demolidas. Mais de 100 casas estão com ordem de despejo na Justiça. E hoje pela manhã, a Concer, um oficial de Justiça e a Polícia Rodoviária Federal vieram até aqui no quilômetro 57 para dar a ordem de despejo para os moradores desocuparem suas casas. Por que eles querem tirar a gente, que somos pobres, entendeu, da rodovia, fica alegando que a gente está em cima da faixa, entendeu? E tem ali a Mercedes, a São Vicente, que também está em cima da faixa, a cervejaria Itaipava fez ali do outro lado, entendeu? Um galpão não tem nem 6 meses, o castelo, entendeu? E pessoas ricas que moram em cima da faixa, à margem da BR, por que eles querem mexer com a gente que são pobres? Os moradores têm sido apoiados pelos direitos humanos, que dizem que os mesmos têm o direito de residir ali. Mas, segundo Jocely, o oficial de justiça vem pressionando os inquilinos há quase 2 meses. E quando compareceu às casas hoje pela manhã, avisou que os moradores deveriam desocupar suas residências. Porque se a gente hoje não tivesse brigado, hoje a minha casa estaria no chão. Porque ele falou que ele não ia derrubar hoje, mas que ele vinha fazer uma surpresa para mim. Ele falou assim, o oficial de justiça. O mesmo problema acontece com Simone, que mora no local há 15 anos. Segundo ela, a ordem de despejo já foi dada algumas vezes, mas ela sempre conseguiu recorrer. Agora, ela está apreensiva com a situação. Não sei o que eu vou fazer, não sei se eu junto minhas coisas e vou embora. Eu não sei o que eu vou fazer, para onde que eu vou com minhas crianças, porque eu recebo só um salário, como que eu vou pagar um aluguel? 4 crianças. Falou que vai levar para um abrigo e minhas coisas levar para um depósito. Só isso, que não vai poder fazer mais nada. Moradores se mostram preocupados com o que irão fazer se a desocupação das casas realmente acontecer, pois, segundo eles, foram prometidas casas populares para quem precisasse sair do local. Ele falou que quem estivesse fora da faixa iria ficar. E quem não tivesse, ele iria da casa. Aqui na BR-040 nós temos moradores, entendeu, que moram aqui, que são da enchente, vítima da enchente de 2008. Nossa equipe entrou em contato com a prefeitura, que, em nota, alegou que a responsabilidade judicial em relação aos moradores da BR-040, que estão sendo retirados dos seus imóveis, é da empresa Concer. E esclareceu ainda que mantém um posicionamento contrário à decisão que visa remover as pessoas do local onde moram. E afirma que já realizou os cadastros das famílias notificadas para as casas populares, visando o atendimento social. E você vai ver depois do intervalo. Irregularidades na Cruz Vermelha veio à tona. Nós voltamos já. Na última quinta-feira, a atual presidente da Cruz Vermelha em Petrópolis concedeu uma coletiva à imprensa para falar sobre o possível desvio de verbas na antiga gestão. Algumas provas indicam a falta de pagamentos a funcionários e que guias de FGTS e INSS eram falsificadas, além de um desvio de quase 4 milhões de reais. Quando choveu, teve a chuva, a tragédia aqui, né, na região serrana, que a presidente Dilma liberou os fundos de garantia para que as pessoas pudessem recomeçar suas vidas. E chegaram lá, não tinha R$1 depositado nas contas. Isso porque a antiga diretoria falsificava as guias de FGTS e INSS desses trabalhadores. Letícia Del Ciampo assumiu a presidência em fevereiro deste ano. Mas somente hoje, a atual presidente da Cruz Vermelha em Petrópolis pôde finalmente contar as irregularidades que descobriu sobre a antiga gestão do local. Com provas e documentos em mãos, Letícia leu algumas partes do relatório para inquérito civil público de mais de 1000 páginas e deu início a uma série de denúncias.
começou pelo casal Richard Strauss e Tatiana Crocker, antigos presidentes da Cruz Vermelha. De FGTS e INSS foram todas falsificadas durante anos. Então, durante 3, 4 anos, essas guias vieram sendo falsificadas pela antiga diretoria. A quem eu me refiro? Richard Strauss, Tatiana Crocker. Tá? Eles foram gestores da filial Petrópolis durante muitos anos. Eu acredito que durante 6, 7 anos, mais ou menos. E eles eram ou são ainda casados, e ora um era presidente e o outro diretor tesoureiro, e ora eles se revezavam no cargo, um na diretoria tesoureira e o outro na presidência. O casal foi gestor na Cruz Vermelha por quase 7 anos e fazia um programa de saúde da família em Cordeiro, Bom Jardim e São José do Vale do Rio Preto, onde falsificavam guias de INSS e FGTS. Estima-se que a dívida de processos trabalhistas e guias falsas seja de R$2 milhões. Irregularidades foram encontradas também no Ceará. Lá, Richard possuía uma conta de telefone de R$5 mil, que é parte da dívida atual da Cruz Vermelha. E bens do local estavam todos no nome dele. Outra denúncia feita pela presidente foi em relação a um desvio de verba feito no Banco BRB em Brasília. A atual presidência teve acesso ainda a provas que alegam ter sumido R$3.700.000 para a criação de UPAs em Brasília. Mas após 15 dias, este contrato foi cancelado por um novo secretário. Essas UPAs fizeram os depósitos de R$1,5 milhão cada uma, mais ou menos. Cada UPA na respectiva conta que foi aberta pela filial Petrópolis em Brasília. E assim que esses valores entraram nas contas, 2 dias depois, começaram a ser disparados vários TEDs para várias pessoas, o que totaliza mais ou menos mais de 200 TEDs. Quem são essas pessoas? Eu também quero saber. Por que essas pessoas receberam TEDs até de 900 mil? Temos 2 TEDs enviados a Londrina para uma instituição chamada CAP, Centro de Apoio à Pessoa Especial, que recebe 2 TEDs de R$953 mil. Eu quero saber também por quê. Foram a Brasília fazer a gestão e não prestaram o serviço. O TED é conhecido como Transferência Eletrônica Disponível e foram enviados também a pessoas físicas. Mas agora, a dívida de quase R$4 milhões é cobrada à Cruz Vermelha de Petrópolis. Eu tenho que devolver esses valores. Como é que eu vou devolver esses valores? Outro ponto abordado por Letícia foi o interventor Luiz Fernando Santos. Quando a Cruz Vermelha do Estado soube das irregularidades, tirou a atual direção e nomeou o interventor. Mas Luiz Fernando já tinha alguns boletins de ocorrência no Rio de Janeiro por estelionato. Essa pessoa geriu a Cruz Vermelha durante 5 meses, quando foi interventor. E hoje ele coordena o Força Tarefa. Eu fui notificada pela Delegacia de Saquarema a prestar esclarecimentos sobre Luiz Fernando Santos. Eu fui até Saquarema e eu também fiz um boletim de ocorrência, alegando as coisas que ele fez contra a filial quando foi interventor. Em vez dele fazer o trabalho decente e coerente, né, ele devastou mais ainda a filial. Luiz Fernando Santos não possui escritório, e sim um galpão onde guarda os seus materiais, o qual ele nunca pagou o aluguel. E o carro que possui do Força Tarefa é roubado. Uma pessoa que hoje a polícia denomina como 171, o verdadeiro estelionatário. Os cursos que eram oferecidos pela Cruz Vermelha eram pagos pelos alunos, mas Luiz Fernando não gerava o recibo de nenhum pagamento. Ele mesmo recebia dos alunos os dinheiros do curso, das matrículas,
e o caixa mesmo, as pessoas, o financeiro não via R$1 desses cursos. Letícia só pôde dar essas informações agora, pois estas já foram encaminhadas ao Ministério Público. E agora, devido ao seu discurso, assinou um documento onde pede proteção policial. De 2 opções eu só tive uma. Dessas 2 opções, ou eu denunciava ou eu renunciava. Então, a única opção que me restou foi a denúncia. É claro que eu tenho medo. E eu estou saindo daqui e indo ao Ministério Público, e eu queria até apresentar em primeira mão para vocês que eu estou indo ao Ministério Público pedir proteção policial, porque eu já venho recebendo ameaças. E um dos principais assuntos na coletiva foi o desvio de verba que aconteceu durante a catástrofe das chuvas na região serrana. Na época, muitas pessoas e empresas doaram em reais, dólares e euros. E o que se sabe é que o dinheiro arrecadado era enviado a uma conta no Maranhão. A Cruz Vermelha do Maranhão, a Cruz Vermelha Nacional, disponibiliza nacionalmente, mundialmente, uma conta para arrecadar dinheiros especificamente para a Cruz Vermelha, para as chuvas na região serrana. Essa conta disponibilizada é uma conta do Banco do Brasil, da Cruz Vermelha do Maranhão. Tá? Volto a repetir, cuja presidente é Carmen Serra, irmã de Valmir Serra, presidente da Cruz Vermelha Nacional. Segundo Letícia, mais de 20 empresas doaram um valor de até 300 mil cada uma. Mas agora, para acabar com a farsa, ela exige o sigilo bancário e telefônico das pessoas. Pois esta conta no Maranhão também se diz feita para arrecadar dinheiro para o terremoto do Japão e para acabar com a fome na Somália. Mas os países foram contactados e afirmam não ter visto este dinheiro. Atualmente, na sua presidência, Letícia presta suas contas. Temos contas bancárias, todas penhoradas pela Justiça Trabalhista. Não tenho dinheiro, não tenho R$1. Hoje, quem me ajuda a pagar algumas contas e os funcionários é a Cruz Vermelha do Estado. O problema no transporte público da cidade parece não ter fim, e a cada dia ganha um novo capítulo. Na última quinta-feira, rodoviários da Expresso Brasileiro paralisaram suas atividades. Eles alegam não ter recebido a rescisão e o fundo de garantia referente à antiga empresa. Acompanhe na reportagem de Igor Berroguem. O trânsito do centro da cidade ficou caótico no início da tarde de hoje. Isso aconteceu pois cerca de 200 funcionários da aviação Expresso Brasileiro, entre motoristas e cobradores, paralisaram suas atividades por ainda não terem recebido a indenização pela saída da empresa Esperança. De acordo com eles, na época a prefeitura prometeu pagar o valor, mas até hoje a situação não foi resolvida. Os trabalhadores da Expresso Brasileiro afirmam que o pagamento do FGTS não é realizado há 2 anos e a chegada da nova empresa representou uma defasagem salarial. Os passageiros mostraram apoio ao manifesto. Eu acho que eles estão mais do que certos. Lá onde eu moro, vira e mexe, nunca tem ônibus. A gente vive mais a pé do que dependendo do ônibus. É só a favor de fazer isso mesmo. Sem mais é que batalhar pelos direitos dele. Funcionários que não foram admitidos pela Expresso Brasileiro reclamam que não estão ganhando nem o seguro-desemprego, como Daiane Dutra. Sem explicação. A gente estava trabalhando normal quando a empresa nova veio para assumir. Um dia antes dela assumir, dispensaram a gente. Não deram explicação, não pagaram nada, não liberaram o seguro-desemprego. Estou desempregada tem 1 mês e pouco, não estou recebendo nada, só. A paralisação começou por volta da 1 da tarde, congestionando as ruas Paulo Barbosa e Dr. Porciúncula. Os rodoviários, depois de 2 horas, se dirigiram à Justiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho, Charles Rossi, secretário do Governo e presidente da Comissão de Licitação do Transporte Público, comandou as conversas e orientou para que 5 representantes da empresa tivessem uma reunião com o juiz do trabalho. Após 1 hora de conversa a portas fechadas, Fernando Pimentel, representante dos funcionários, veio com uma possível boa notícia.
Amanhã, junto com a Procuradoria do município, eles devem saber se a proposta de o pagamento da rescisão até a próxima sexta-feira ser realizada, e o pagamento do FGTS deve ser realizado em 12 vezes. Se não houver acordo, mais paralisações devem ser feitas. O Dr. Charles, junto com o procurador, vai estudar a possibilidade, se existe essa possibilidade de pagar a gente até sexta-feira, fora a justiça, a parte rescisória do restante. E o fundo de garantia já foi falado lá que vai ser em 12 vezes, que é uma outorga, isso está sendo depositado mês a mês. Esse dinheiro já existe, que até por palavra deles que seria impetrado junto à rescisão. Porém, eles falaram que vão se empenhar em procurar dentro da lei essa possibilidade de pagar essa rescisão a gente até sexta-feira. Isso é uma proposta. Se não houver essa proposta, amanhã nós vamos lá na Procuradoria junto com eles, né, para eles nos dar uma resposta em relação a isso, para que isso possa ser feito. E ainda hoje no Primeira Página, bairro Estrada da Saudade precisa de melhorias. Nós voltamos em instantes. O Primeira Página foi procurado por moradores do bairro Estrada da Saudade devido a más condições na rua Vila Santos. Parte dela está sendo asfaltada, mas o que resta, os moradores alegam não estar nos planos da prefeitura. Hoje o quadro A Pauta é Sua foi atender aos problemas de moradores da rua Vila Santos, no bairro Estrada da Saudade. O local vem sendo asfaltado, mas somente até a metade. A subida ainda faz parte da Estrada da Saudade, mas segundo moradores que já procuraram a prefeitura, esta alegou que o asfaltamento total seria uma obra muito cara. Porque estão asfaltando a Estrada da Saudade todinha e falaram que nossa rua não está no projeto. Só a nossa rua. Como você pode ver, nós queremos meio fio aqui, o asfaltamento nessa rua. Como Rosilene disse, os moradores reivindicam por melhorias no local, como meio fio e asfalto em toda a rua. Este é um problema que, segundo eles, já acontece há anos e ameaça a segurança de quem mora por perto. O muro, que caiu há mais ou menos 4 meses, teve que ser reconstruído pelos próprios moradores. E uma parte da rua que também caiu pode acabar causando acidentes, pois, como registramos, passar com o carro torna-se uma ameaça. Seu José já mora na Vila Santos há 40 anos e reclama das más condições da rua. Agora nós estamos brigando pelo caminho, nós estamos lutando para ver se melhora, porque está muito ruim, né? Está muito ruim mesmo. Os moradores não aguentaram o estado em que estava parte da rua e resolveram por conta própria reconstruí-la. Compraram areia e pedra e deram início à obra. Após procurarem a prefeitura, conseguiram metade do material. Mas o que acaba realmente prejudicando os moradores é o ônibus que não pode subir até o final da Vila Santos. O ônibus que vem até aqui, o Vila Santos, ele não sobe esta rua. Ele apenas chega aqui embaixo, retorna e os moradores que moram mais para cima precisam subir a rua a pé. Carro não vem aqui, tá esburacado aqui, entendeu? Prejudica em tudo. O ônibus não chega até aqui, tá no projeto do ônibus vir aqui em cima, mas para isso eles têm que melhorar essa rua. O ônibus só vem até o terreirão, então eles têm que melhorar. Em nota, a Secretaria de Obras informou que o asfaltamento na Vila Santos já está no cronograma de melhorias para a Estrada da Saudade e que atualmente a localidade passa por intervenções nas principais vias. Aconteceu ontem, na sede da CPTrans, a abertura dos envelopes para saber qual empresa ficará responsável pela instalação dos 34 radares no município. Foi divulgado nesta sexta-feira o nome da empresa que irá prestar o serviço de fiscalização eletrônica no município. A abertura dos envelopes estava marcada para acontecer às 10 horas da manhã, na sede da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transporte. A licitação foi adiada diversas vezes e chegou ao final com 3 empresas concorrentes. São elas Serjet, de São Paulo, Coop, de Porto Alegre e Splice, de Votorantim, também São Paulo.
A vencedora foi escolhida pois apresentou a proposta com menor preço. A Serjet ofereceu cerca de R$ 1.999 para cada um dos 28 radares que serão ativos, um total de R$ 55.983,77. Hoje sai o licitante classificado para poder dar continuidade a essas instalações de radares, para ver se melhora um pouco essa parte de velocidade no trânsito, né? A vencedora ficará responsável pela instalação e operação de 34 radares. 28 deles serão ativos e 6 inativos. Isso quer dizer que eles irão fazer rodízio de locais. Depois da assinatura do contrato, a empresa tem até 60 dias para instalar os equipamentos, que vão estar divididos em 17 pontos de instalação. 14 deles ativos e 3 inativos. A Barão do Rio Branco contará com 4 locais de instalação. A Estrada União Indústria terá 7 pontos. A Washington Luiz, 2. Já a Avenida Ipiranga, a Rua Monsenhor Bacelar e as estradas do Samambaia e José Carneiro Dias terão 1 ponto cada. Cada ponto contará com 2 equipamentos. Os locais de instalação foram determinados a partir dos seguintes critérios: áreas que já contaram com fiscalização eletrônica e ainda apresentam riscos potenciais de acidentes ou estão na lista das 10 vias com maior quantidade de acidentes registrados. E ainda foram excluídos os locais onde já houve fiscalização, mas que as mesmas não apresentaram alto volume de tráfego, alta quantidade de acidentes ou não existem riscos potenciais dos mesmos. Os 2 critérios foram decididos a partir de estatísticas levantadas entre os anos de 2008 e 2010. O tempo de recurso é até a próxima sexta-feira. Depois disso, o contrato deve ser assinado. A presidente da comissão de licitação comentou ainda os benefícios que os radares vão trazer, já que eles se encontram desligados há cerca de 2 anos. Só saber que vai ser multado, a pessoa já... E não é só ser multado, é que põe em risco a própria vida do motorista e dos transeuntes, as pessoas que estão no mesmo veículo, né? Já vai frear um pouco os que gostam de correr. Confira agora a previsão do tempo para amanhã em Petrópolis. Dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde, mínima de 12 e máxima de 22 graus. E na segunda-feira, dia de sol com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde, mínima de 9 e máxima de 22 graus. Confira depois do intervalo. Conheça a história da televisão no Brasil. Não saia daí. Lançada em 1926, a televisão comemora 62 anos no Brasil. Veja a história e as curiosidades desse aparelho que faz parte do dia a dia de grande parte da população. O Dia da Televisão é comemorado amanhã e, para homenagear, vamos contar um pouco sua história. É difícil acreditar que a televisão era um aparelho de luxo e que as imagens em preto e branco não passavam de alguns chuviscos indecifráveis. Ao longo dos anos, a televisão contou com o trabalho de muitos pesquisadores para estar pronta a transmitir os sinais. Foi na década de 20 que as primeiras celebridades surgiram fazendo sucesso, como o Gato Félix. Ele foi o primeiro personagem a ter a imagem vinculada na TV. Ele era utilizado para a regulagem dos aparelhos transmissores. O desenho do gato, feito em papel, era transmitido 2 horas por dia, com imagens de apenas 2 centímetros de altura. Mas nesta década, a TV era só história no Brasil. A primeira transmissão televisiva aconteceu em 26 de fevereiro de 1926. Mas só viria ao Brasil 24 anos depois, com a TV Tupi, que foi inaugurada em 18 de setembro de 1950. A TV Tupi, que era no Canal 4, marcou história ficando no topo da audiência por longos anos. A explosão da televisão foi observada em 1956, quando o país já possuía 1,5 milhão de aparelhos. Mesmo com os rumores das transmissões coloridas, só foi em 1972 que surgiu no Brasil. Nesta época, o mundo pôde ver o país sendo tricampeão da Copa do Mundo.
Com o passar do tempo, a TV foi se modernizando e hoje 93% da população brasileira possui mais de um aparelho em casa com transmissão digital. E tem aqueles que são apaixonados pelas programações. Televisão, para mim, é o meio de comunicação mais utilizado e que tem o poder de concentrar todas as pessoas na frente da TV. É o meio onde as pessoas mais se interessam e o mais utilizado mesmo, de verdade. Meio de comunicação, um momento de lazer também, né? A televisão tem sido hoje em dia muito utilizada para as informações, para entretenimento das pessoas, e acho que é um aparelho que é muito bem usado. Toda a informação está ali, né? Toda a informação, vai ser em tempo real. Acho que isso é imprescindível hoje, no dia de hoje. Representa diversão, informação. É indiscutível que o aparelho que foi chegando aos poucos hoje é um marco de desenvolvimento e compartilhamento de informações, sendo necessário para a evolução da sociedade. E esta edição fica por aqui. Reveja as notícias do Primeira Página em nosso portal adonaitv.com.br, além de conteúdos exclusivos. Siga-nos no Twitter e curta nossa fanpage no Facebook. Nós temos um encontro marcado na próxima segunda, neste mesmo horário. Tenha uma ótima noite.